Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia, né, pessoal? Bom dia para todos vocês aí. Quem for chegando agora, vão esmagando no like agora. Muito obrigado a presença de cada um de vocês. Olha só, pessoal, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista agora há pouco exclusiva à rádio, numa rádio do Sarandi, certo? Ele falou vários temas, falou da política, falou principalmente também sobre a questão da ajuda, falou do auxílio emergencial e também outros pontos. Vocês olham só o que foi que o presidente falou. Será que o presidente deu animação? Como é que vai ficar o auxílio emergencial para os pais chefes de família? Já vai ser liberado agora? E o Auxílio Brasil para quem recebeu o auxílio emergencial? Vão receber? E aí? O que o presidente falou? O presidente falou sobre esse ponto e entre outros pontos aqui. Vocês que for chegando agora, bom dia, né, para vocês aí. Quem puder ajudar, deixar o like aí, deixa o like aí, pessoal, para ajudar o canal. Bota a mãozinha para cima, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Olha só uma parte da entrevista que foi que o presidente Jair Bolsonaro falou à rádio agora há pouco mesmo, sobre a questão, sobre vários temas, sobre o auxílio emergencial que ele voltou a falar também, do Fica em Casa e entre outros. Olha aí, pessoal. Só para vocês terem ideia do que foi que o presidente falou. Realmente não é fácil, né? A gente olha assim, a tarefa não é uma tarefa muito fácil, né? Vamos pedir que dê tudo certo, que realmente tenha um bom senso, principalmente os povos estão passando fome, o povo estão passando dificuldade. O presidente não disse para que veio. Até agora está todo mundo assim meio tenso, sem entender um pouco mais sobre esse ponto aí, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, aonde é a gente que vai chegar? Aí o presidente Jair Bolsonaro, desde essa semana passada, ele falou sobre a questão da situação que o país está vivendo, né, que tem ajudado milhões de brasileiros, segundo o presidente, disse que ajudou muito brasileiro, né, a sair dessa crise, entendeu? Por causa do auxílio emergencial que ele pagou, as pessoas puderam ter comida, não tiveram que ir para a rua, aquele negócio todo que o presidente sempre ele fala, né? Só que as coisas, pessoal, não são bem assim como o presidente mesmo disse, né? O presidente, ele falou muito sobre o apoio. Ele falou também sobre a questão de ganhar as eleições. Naquele momento, né? Ele vem falando. Dá uma olhadinha, pessoal. Eu vou colocar aqui a entrevista, pessoal, que está passando agora. Só para vocês verem o que o presidente falou mais que não dá para acreditar em nada sobre esse ponto. Ele está até falando aqui, pessoal, mas eu vou colocar aqui para vocês. Agora, uma parte da entrevista que o presidente chegou agora, pessoal. A OAB pediu que deixa o like aí. Muito obrigado à presença de cada um de vocês. Se vocês puderem contribuir com o canal, né? E aí, pessoal, deixa eu só pegar aqui a entrevista do presidente Jair Bolsonaro. Eu já vou colocar aqui para vocês, pessoal. E vamos torcer aí que começa a tomar pedra da grandiosidade do Brasil, dos seus problemas e de suas potencialidades. Concluímos agora 3 anos de mandato, 2 em combate, né, na questão da pandemia. Nenhum presidente da República passou por isso. Fizemos a nossa parte tocante à pandemia, adquirimos praticamente 40 milhões de doses de vacina, então quem quis se vacinar foi vacinado. Quem não quis, eu entendo que é um direito dele não se vacinar. Tivemos, obviamente, consequências da pandemia, com a política completamente equivocada do fica em casa, a economia que veio depois. Os problemas foram inflação, não digo desemprego com carteira assinada, mas teve muita gente que perdeu a sua renda, porque vivia na informalidade. Estamos agora começando 22 com muita esperança de o Brasil voltar à sua normalidade. E quem eu sou, né? Eu sou um cidadão brasileiro como outro qualquer. Sou filho de Dona Olinda e seu Geraldo, né? Tiveram 7 filhos. E a minha história eu tinha conhecido muita gente. Tentaram me assassinar em 2018. Graças a Deus não tiveram sucesso nisso, até porque a minha mãe é viva ainda, né? Imagine uma mãe enterrar um filho, não interessa a idade do filho, né? Não existe cena mais lamentável do que essa. Vencemos aquele momento, esperamos que agora, com a reabertura desse inquérito, nós cheguemos à conclusão, né, de possíveis mandantes para esse ato aí que realmente é abominável em todos os aspectos. E o Brasil é de todos nós, né? Para quem tomou vacina, para quem não tomou. A vacina não é um ponto de intriga, de afastamento entre eu e a população brasileira. Fizemos a nossa parte. Isso está em voga ainda, muitas campanhas por aí nesse sentido,
Temos agora o problema da vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade, onde eu já dei a minha opinião, né? Eu não vou vacinar a minha filha. E se você quiser vacinar o seu filho, é um direito teu. Obviamente, nós conseguimos fazer com que, por ocasião da vacinação, quem for aplicar a vacina no seu filho ou sua filha, né, diga todos os possíveis efeitos colaterais. E você decide, então, se vai vacinar ou não. E, repito, não é esse o ponto, né? Nos afastar. Vivemos numa democracia ainda, tá? E a liberdade é o bem maior que todos nós podemos gozar no Brasil ainda. Presidente, em pelo menos 2 ou 3 situações o senhor colocou a sua vida em risco, né? No Exército teve um episódio que o senhor arriscou a própria vida para salvar um terceiro. A situação própria que o senhor referiu aqui, da facada, que não está bem esclarecido, o que o senhor pode falar sobre esses 2 ou 3 fatos? Você me fez lembrar aqui, ó, esse episódio aconteceu em 1978. Eu estava no Rio de Janeiro, servia no 21º Grupo de Artilharia de Campanha, e no exercício na Lagoa de Jericinó tinha um obstáculo, né, de 2 cordas, chamada falsa baiana, e um soldado caiu na lagoa. Eu já estava prevendo que aquilo poderia acontecer. Eu não era o responsável por aquele evento, estava de passagem por ali apenas, e acabei, né, saltando. Na segunda vez que mergulhei, tirei o Celso, o soldado Celso da lagoa. Isso me deu uma medalha, chama-se no Exército de pacificador com palma. É aquele que arriscou a sua vida contra terceiro, para salvar um terceiro. Então, um fato marcante na minha vida. Essa é uma questão, muitas vezes, de impulso, né? Porque você não se prepara para uma missão como essa aí. A questão da facada, eu entendo que foi um milagre. Alguém viu, né? Algum grupo político, com toda certeza, que tinha tudo para ganhar eleições naquele momento, e só tinha uma maneira de me brecar, era dando uma facada em mim, né? Tentando me assassinar. E, no caso, escolheram um cara bastante frio, que não dá para acreditar em nada que ele fala, no meu entender, não é maluco. Agora, as evidências estão aí. Aí, imediatamente, a OAB pediu que os sigilos telefônicos, né, dos advogados, 3 que compareceram antes de 24 horas do fato em si, apareceram de vez de fora. Um, inclusive, foi com um avião particular para lá. E, obviamente, essas pessoas estavam preparadas, no caso de acontecer o que aconteceu, da facada, e não ter sido linchado, né, comparecer para que ele não abrisse a boca. Quem é que pagou ele? Quem é que fez com que ele fosse para lá cometer esse ato? Teve um fato também no mesmo dia, praticamente quase no mesmo horário, uma pessoa tentou entrar na Câmara dos Deputados usando o nome do Adélio Bispo. Ou seja, o álibi perfeito estava ali. Se ele fugisse do evento, qual álibi? Não, ele não estava em Juiz de Fora, estava em Brasília. Entre tantas outras coisas que aconteceram naquele dia bastante suspeitas. E, lamentavelmente, a investigação não prosperou. O que a gente desconfia, realmente, tem gente poderosa por trás daquele ato, né, criminoso. Bem, já tem um novo delegado, o antigo saiu, deixou o inquérito, e nós não, né, a Polícia Federal começa a investigar agora esse fato. Eu espero que chegue no final da linha. Presidente, em que situação o senhor encontrou o Brasil após ter sido eleito e assumido a presidência da República? Dá para falar melhor, né, levando-se em conta o dia de hoje. Você pode ver. Você pega aí o prejuízo das estatais de 2015 e pega o lucro em 2020. A diferença está na casa dos 90 bilhões de reais positivo para nós. Para onde ia esse dinheiro? Para a corrupção. Você pega Itaipu Binacional. Pouco fazia Itaipu Binacional, a não ser girar energia. Em 2020, Itaipu Binacional investiu 2,5 bilhões na região. Segunda ponte, o Paraguai. A terceira já foi assinada de serviço. A extensão para o porto de Foz do Iguaçu, permitindo pouso de aviões que vêm de fora do Brasil. Atendemos 40 municípios no oeste paranaense. Os Correios, que geralmente ficavam ali no pequeno lucro ou prejuízo, em 2020, 2021, já deu um lucro de 1,5 bilhão.
Em 22, estamos ultimando agora, deve ter dado lucro de 3 bilhões de reais. A Petrobras, o ano passado, pessoal que reclama do preço da gasolina, com razão. A Petrobras, no ano passado, nós amortizamos a dívida em 100 bilhões de reais. O dinheiro foi roubado de 2003 a 2015, né? A Petrobras é uma empresa que foi roubada, ela foi totalmente aparelhada por indicações políticas para que o governo da época, do PT, conseguisse apoio, votos dentro do parlamento. Então, você começa a ver o que acontecia, né? O que acontece é o BNDES. Não empresta mais dinheiro para países comunistas, sem garantias. Segundo a CPI do BNDES, o relatório final, na ordem de R$500 bilhão foram gastos com coisas que não precisavam ser gastos. Muitos desses gastos para outros países não tinha garantia nenhuma. Qual a garantia que a Cuba deu para o Brasil de pagar o empréstimo para construir o Porto de Mariel? Charutos. A Venezuela tem uma dívida enorme conosco, né? E não paga essa dívida, ou melhor, pior do que não pagar, quem está pagando juros todo ano é o trabalhador, através do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Esse é um breve retrato que é no Brasil, sem podemos falar também das questões morais. Olha o avanço de certas pautas contra a família brasileira. O pessoal se lembra do PNDH3, né? PNDH2, ali tinha capítulos simplesmente para destruir a família tradicional brasileira, como, por exemplo, a construção da heteronormatividade, como eram tratadas as crianças em sala de aula, o tipo de livros. Não é fácil você pegar um país completamente quase que destruído nas questões éticas e morais e começar a reverter isso daí. Não é fácil, não foi fácil, não está sendo fácil. Mas é um breve relato de como nós pegamos o Brasil endividado e com problemas éticos e morais. Educação, eu costumo até fazer uma ironia, né? A educação no ensino fundamental tem uma grande vantagem, ensino médio, uma grande vantagem. Na prova do PISA, nós somos o último lugar entre 70 países, ou seja, não podemos piorar mais. Tivemos a questão da pandemia, onde eu falei desde o começo, né? Talvez o único chefe de Estado no mundo, que não devíamos fechar as escolas. Apanhei muito por causa disso. Agora, a questão de 2 semanas, um editorial do jornal O Globo diz que foi um crime fechar as escolas. Porque as crianças não estão sujeitas, né? Elas podem contrair o vírus, sim, praticamente não sentem, e a óbito é quase zero. Eu vi hoje pela manhã, até um gaúcho aqui, Fernando Conrado, eu não o conheço pessoalmente, nunca conversei com ele, um vídeo que ele fez baseado em estatísticas, em números da CDC, praticamente a Anvisa norte-americana. E lá tem dados também do que acontece no Brasil. E o número de mortes de crianças entre 5 e 9 anos, das estatísticas, no Rio Grande do Sul, eu não sei qual o último mês que levou em conta, né? Mas foi 0 no Rio Grande do Sul, 0. E assim deve ser semelhante, né? Em todo o Brasil. Quando você entra na discussão se deve ou não vacinar um filho, o que nós fizemos no Brasil? Desculpa aqui eu avançar na pauta, né? Você deve ou não vacinar o seu filho? Você que vai decidir, você pai, você mãe. Quer coisa melhor do que isso, que uma possível imposição, né? Eu vacinar minha filha, é o direito meu. Se o seu João, que está nos ouvindo aí, quiser vacinar o filho dele, de 9, 10, 11 anos de idade, ele vai ter a vacina à disposição, né? Hoje em dia, da Pfizer está à disposição. E, por ocasião da vacina, vai ser lido para ele, então, os possíveis efeitos colaterais e a responsabilidade da Pfizer. Nós sabemos que a Pfizer não se responsabiliza por efeitos colaterais, mas não podemos fazer disso uma luta entre o presidente e uma parte considerável dos eleitores, né? Os eleitores vivem num país ainda democrático, que ainda tem liberdade e pode decidir. Ninguém melhor do que você, pai, você, mãe, para decidir o futuro do seu filho. E ponto final. Esse é o governo que nós exercemos,
É isso que eu vou procurar fazer, obviamente, até o último dia do meu mandato. Presidente, a gente andando pelo Brasil, a gente observa muito verde e amarelo. Essa é uma sensação de resgate do orgulho em ser brasileiro, na sua visão? Coisa fantástica. O verde e amarelo substituiu o vermelho, né? Não o vermelho do Internacional de Porto Alegre, que é um time aí que muitos apaixonados, mas o vermelho aí da esquerda, que adota em todo o mundo. Realmente, eu acredito que foi resgatado o sentimento de patriotismo no povo brasileiro. Você não via, antes de eu assumir o governo, alguém com a bandeira nas ruas, na porta de casa, ou numa vara de bambu na entrada da sua fazenda. É isso que nós mais vemos, assistimos pelo Brasil. É o resgate. O nosso país aqui é o melhor país do mundo, não é porque eu sou brasileiro, você é brasileiro, né? Ninguém tem o que nós temos: extensão territorial, água potável, riquezas minerais, biodiversidade, temos petróleo, temos gás, áreas maravilhosas para o turismo. Ninguém tem o que nós temos. Nós temos que zelar pelo nosso país. Inclusive, até é bom você tocar nesse assunto, que é muito comum, né? A gente ouvia até um tempo atrás o brasileiro falar: se não der certo aqui, eu saio do Brasil. Eu pergunto: você sai para onde hoje em dia, o cara pálida? Para qual país você vai? Se der um problema aqui no Brasil? Um local que era muito falado é dos Estados Unidos. Olha como é que está indo os Estados Unidos. Quando o pessoal critica, quer que a gente não deixe venezuelano fugindo da ditadura entrar ao Brasil por Roraima, né, pela cidade de Pacaraima, eu falo: olha, meu amigo, eu faço isso porque aquele povo está fugindo da ditadura, da fome e da miséria, da violência. A maioria das pessoas que chegam lá são mulheres e crianças, a grande maioria. Agora, pense você se o nosso país entrar numa situação semelhante à da Venezuela. Você vai fugir para onde? Agora, você pode evitar isso aí. Como? Com conhecimento. E o que está acontecendo na Venezuela ainda, né? Por que chegou a esse ponto? Que colocaram uma pessoa lá que tinha, né, um pensamento, uma ideologia, e foi se desgastando ao longo do tempo, né, e chegou a esse ponto. A Venezuela é um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo, reserva de ouro incalculável também, um dos países mais ricos do mundo. E olha a situação de miséria que se encontra o seu povo. Por quê? Escolhas erradas. E a pandemia, no meu entender, a gente lamenta todas as mortes, mas serviu, no meu entender, de laboratório. Cada brasileiro tem uma história para contar do seu estado, do seu município. Rio Grande do Sul, você ficou satisfeito com as medidas restritivas tomadas pelo governador? Quando você ia ao supermercado, por exemplo, você não podia comprar certos produtos? Chegou a esse ponto? Ou as medidas restritivas impostas por algum prefeito aí do Rio Grande do Sul, você ficou satisfeito no tocante a isso? Como devia ser tratada aquela questão naquele momento? Você quer que essa pessoa que teve esse tratamento, por exemplo, né, dispensou esse tratamento num cargo mais elevado? Sim ou não? O direito é teu de escolha. Mas eu termino aqui essa parte para contar novamente. A todos os brasileiros, a liberdade você tem ou não tem. Todo aquele que abre mão de um pedacinho da sua liberdade em troca de segurança acaba ficando sem liberdade e sem segurança. Presidente Bolsonaro, o que tem por trás do preço do combustível? Quando a gente sabe que no Brasil a gente, no passado, não tão distante, gastou fortunas com campanhas publicitárias para se dizer de que a Petrobras era autossuficiente em petróleo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, há pouco tempo a gente chegou a pagar o litro da gasolina próximo a R$ 8,00. Nessa semana, a alíquota do ICMS foi baixada pelo governo do estado. Vamos pagando R$ 6,10, R$ 6,15 o litro do combustível. O que tem por trás dessa situação toda de um país que gastou grandes fortunas para dizer que é autossuficiente em petróleo e a gente tem um preço nas alturas? No Rio Grande do Sul, pelo que me consta, se eu não estiver equivocado, não é que baixou o ICMS, é que lá atrás votou-se, né, para majorar um prazo de validade, e venceu o prazo de validade agora.
Então, para o governador, talvez não ter o desgaste de manter esse preço via um novo projeto de lei, né? Tenha rebaixado o preço do ICMS aí do Rio Grande do Sul. Agora, o ICMS é um dos itens que mais pesa no preço do combustível. O ICMS mais caro é o do Rio de Janeiro, está em R$ 2,32. Aí no Rio Grande do Sul está R$ 1,99. E por que esse valor, né? Cada estado bota o percentual que bem entende. O que é pior? Esse percentual incide não no preço da gasolina lá na Petrobras, mas sim no preço no final da bomba, aí onde você vai abastecer o teu carro. Bem, esse é o que mais pesa. Em média está R$ 2,00 em todo o Brasil o valor do ICMS por litro de combustível. O imposto federal no litro da gasolina equivale a 69 centavos. Esse valor está congelado por decisão, né, nossa, desde janeiro de 2019, quando assumiu. O nosso valor está congelado. E o valor do ICMS quase que dobrou ao longo desse tempo todo. E outra coisa que pesa também é a paridade com o preço internacional. Foi no governo Temer, resolveu-se aí fazer uma paridade da gasolina aqui no Brasil com a lá de fora. Então, a nossa gasolina é equivalente tem uma equivalência ao preço lá de fora. Não é uma igualdade, é uma equivalência. Então, toda vez que aumenta o preço do petróleo lá fora, que pese nós sermos aqui autossuficientes, aumenta aqui também. E outro problema gravíssimo, né, é a questão da gasolina, do diesel em si. Nós não conseguimos aqui refinar o suficiente para o nosso consumo. Em torno de 25% da gasolina, do diesel, vem de fora do Brasil. Isso porque nós não temos refinaria o suficiente aqui. Você se lembra, no governo Lula, ele anunciou fazer 2 refinarias no Nordeste e uma no Sudeste. A lógica teria que ser o contrário. Onde tem o maior consumo? Na região Sudeste e Sul. Aqui tinha que ter as 2 refinarias. Mas lá, uma foi por questão política para atender o refino do petróleo do seu amigo Hugo Chávez, da Venezuela. Bem, as 3 refinarias começaram a ser feitas, não foram concluídas, foram abandonadas, as obras foram abandonadas, e o prejuízo dessas refinarias está na casa dos 90 bilhões de reais. Se uma só refinaria tivesse em funcionamento, a do Sudeste, né, onde tem o maior consumo da região, essa dependência nossa de diesel e gasolina do exterior teria ajudado a diminuir o preço do combustível. E para a gente falar que não está fazendo nada, apenas reclamando, né? Reclamar, o povo tem todo o direito, deve reclamar. Eu tenho que apresentar alternativas. Na questão do ICMS, há 4 meses, eu entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que fosse regulamentada uma emenda à Constituição de 2001, onde diz que o preço, o valor nominal do ICMS tem que ser único em todo o Brasil, não pode ser um percentual. E daí, como é que vai ser definido esse preço? Não é problema mais meu. Quem define é o parlamento, ou é o tal do CONFAS, né? Reunião aí onde os governadores têm o seu respectivo assento. E que bote o valor, vai botar valorômetro de R$2, R$1,50, R$3, R$5, R$1, mas o povo vai saber quem é que está cobrando, quem é que está contribuindo com o maior percentual, né, com o maior valor do preço final na sua gasolina. É isso que nós queremos. Você pode ver o que nós fizemos. Quando você fala em gás de cozinha, que aumentou de preço bastante, aumentou. Mas o gás, o 13 quilos de gás na Petrobras custa R$50. Por que chega a 120 no final da linha? Você tem que ver o que acompanha esse preço. Por exemplo, o imposto federal no gás de cozinha, nós zeramos no início do ano passado. Eu achei um absurdo isso. Buscamos uma fonte alternativa e zeramos o imposto de gás de cozinha. Então, hoje em dia, o gás de cozinha sai a R$50 da Petrobras, tem o custo do engarrafamento, do transporte e da margem de lucro do cara que vende o bojão de gás. E o ICMS, que eu não sei quanto que é, no Rio Grande do Sul. Então, quem quiser reclamar do preço do gás, reclame, mas bota a cabeça. Na Petrobras custa R$50. E nós gostaríamos muito, né? Aprovamos agora, iniciamos o trabalho, aprovamos agora a venda direta do etanol. É o nosso álcool. Ou seja, o que acontecia no Brasil? Um cara, um usineiro, fabricava o etanol, botava num caminhão-tanque,
né? E esse etanol viajava, em média, 200 quilômetros até uma distribuidora. Depois voltava uma distância perto da usina, né, que fez o álcool, para abastecer o posto de gasolina. Então, viajava em média 400 quilômetros o álcool. Em vez de andar 10 quilômetros no caminhão, viajava 400 quilômetros. Conseguimos a venda direta. Eu entendo que vai cair o preço do etanol. Eu entendo. O gás de cozinha é a mesma coisa. Tem 2 governadores que sinalizaram a zerar o imposto do gás de cozinha. Foi Roraima e Rondônia. Se eu falei com eles, se zerar esse imposto, nós podemos fazer a mesma coisa, né? Pretendemos fazer a mesma coisa com a venda direta do gás de cozinha. E pode, no meu entender, para chegar a 60, a 65 reais o bujão de gás de cozinha dessa forma. 2 questões, presidente Bolsonaro. A questão do Mercosul, ela é positiva, o bloco do Mercosul para o Brasil? E aí, já emendando uma segunda questão, o senhor teve uma adesão muito grande na sua eleição aqui nos 3 estados do sul do Brasil. Isso e a ONGs, o fazendeiro, hoje em dia, comigo, né, com terra indígena. Se isso passar no Supremo, temos mais uma área equivalente a toda a região sul. Então, você pode ver, numa dessas saídas, grupo de policiais rodoviários federais e das pequenas e microempresas. Então, fui obrigado a vetar por ocasião da legislação eleitoral e a questão da lei de responsabilidade fiscal.